Olá, início de ano, hora de organizar as gavetas. Você sabe por quanto tempo deve guardar recibos de pagamento de contas? O quadro Seu Direito explica sobre o assunto. Já no quadro Sentença tem uma condenação da Justiça por antecipação de passagem aérea. E o resultado do mutirão fiscal do Governo do Estado, em parceria com o Poder Judiciário, garante boa arrecadação. A TV.jus começa agora. A agência de viagem e companhia aérea são responsabilizadas por antecipação de passagem em viagem de férias. Entenda o caso no quadro Sentença de hoje. Tudo aconteceu quando um casal, depois de ter adquirido um pacote de viagens, embarcou com destino à Argentina na madrugada do dia 10 de março de 2014. Até aí, tudo bem. O problema foi a volta. Isso porque o retorno, que estava previsto para 20 de março, foi antecipado para 17 de março, sem nenhuma justificativa plausível pela Decolar.com e a Aerolíneas Argentinas S.A. Os clientes, então, na comarca de Rondonópolis, ingressaram com uma ação na Justiça e as empresas foram condenadas ao pagamento de R$ 4.000 por danos morais. O recurso de apelação foi parar no Tribunal de Justiça e a decisão de primeira instância foi mantida pelos desembargadores da Primeira Câmara de Direito Privado. No voto, o relator do processo, desembargador Sebastião Barbosa Farias, explicou que o pedido de indenização de danos morais merecia acolhimento e ponderou. O dano moral deriva da frustração da expectativa de lazer e descanso decorrentes da viagem pretendida, com a necessidade de retorno repentino, sendo que os comprovados anseios foram inibidos pela ação das rés que anteciparam o retorno do casal por ato unilateral. O mutirão fiscal realizado em dezembro pelo governo de Mato Grosso, em parceria com o Poder Judiciário, supera as expectativas. Os recursos arrecadados vão ser investidos na área da saúde. Os números são impressionantes. Foram 30 mil atendimentos que resultaram em 12 mil acordos fechados durante o mutirão fiscal do governo do estado. 260 milhões de reais em volume de recursos negociados. E os recursos arrecadados já têm endereço certo, boa parte deles para a saúde pública. Parte dos recursos, portanto, em torno de 25%, irão para os municípios e a outra parte que fica com o Estado, o governador assegurou que irá aplicar na aquisição dos equipamentos para o novo pronto-socorro de Cuiabá. Portanto, é a garantia de que o novo pronto-socorro estará fisicamente pronto e também equipado para entrar em funcionamento ainda em 2018. A juíza da Vara de Execuções Fiscais da capital, Adair Julieta da Silva, destacou a parceria estabelecida entre o Poder Judiciário, Poder Executivo e o contribuinte que aproveitou o mutirão. Essa parceria do Judiciário com o Executivo foi muito importante para que pudesse fazer a recuperação desses créditos que estavam aí sem poder receber, além do que vai influenciar na Vara de Execução Fiscal, da qual sou titular, onde vamos baixar o número de processos, já que houve mais de 12 mil acordos. Corregedoria Geral da Justiça apresenta bons resultados dos primeiros 12 meses de gestão. O trabalho realizado em conjunto com os juízes auxiliares e servidores reflete na boa prestação de serviços aos cidadãos de Mato Grosso. A reportagem é de Marcela Lírio. Um ano de muito trabalho com resultados positivos. Em 2017, a Corregedoria Geral da Justiça realizou mutirões, inspeções judiciais nas comarcas, audiências públicas, fóruns de discussões, ações da Coordenadoria da Infância e Juventude, a CIG, e também da Comissão Estadual Judiciária de Adoção, a SEJA. Os números da gestão da desembargadora Maria Aparecida Ribeiro foram apresentados às juízas auxiliares e aos servidores que puderam acompanhar o desenvolvimento dos projetos e os índices alcançados de forma sistêmica. Eu acredito que o ano de 2017 foi bom, o resultado foi bom. Acredito que a sociedade está mais satisfeita com a efetividade na prestação judicional e as demais ações que nós executamos,
eu creio que é um serviço de qualidade à população. As metas do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, foram alcançadas. A meta 1, que tinha por objetivo julgar quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos no ano corrente, alcançou 91,42%. Os dados são de janeiro a outubro de 2017. Outra ação que merece destaque foram as inspeções que a corregedora realizou nos presídios de comarcas do interior do estado, para levantar a real situação das unidades prisionais, dos detentos e dos processos criminais na primeira instância. Foi bom porque evitou aqueles problemas que aconteceram em outros estados, né? Que foram graves, e evitou. E também nós tivemos oportunidade de decidir aqueles processos criminais que já estavam há algum tempo paralisados. A Corregedoria realizou também 2 grandes audiências públicas. Uma em Rondonópolis, que foi a Justiça Restaurativa, com foco no sistema socioeducativo, e a outra em Cáceres, que promoveu o debate na zona de fronteira. 2 audiências, os resultados foram muito bons, né? A Justiça Restaurativa, nós temos metas que já estamos aplicando, né? Inclusive executando algumas ações que foram discutidas nessa audiência restaurativa. E lá em Cáceres, que foi a zona de fronteira, o objetivo nosso é instalar uma vara regional ali em Cáceres, Mirassol, Pontes Lacerda, no combate às drogas. Após o recesso forense entre 20 de dezembro de 2017 e 6 de janeiro de 2018, o Poder Judiciário Estadual retomou as atividades nesta segunda-feira. Os serviços nas 79 comarcas do estado e na sede do Judiciário Mato-Grossense voltaram a ser ofertados do meio-dia às 7 da noite. Mas apesar do recesso forense ter encerrado, permanece suspensa ainda até o dia 20 de janeiro a contagem de todos os prazos processuais, bem como a realização de audiências e sessões de julgamento. E veja a seguir a importância de guardar os comprovantes de contas pagas. E mais, coordenadorias do Tribunal de Justiça discutem as prioridades de cada área para 2018. Os detalhes já já. Em acidentes de trânsito sem vítima, chame o Serviço de Atendimento Imediato do Poder Judiciário. O SAI é composto por uma equipe que vai até o local e faz a conciliação entre as partes. É a Justiça de Mato Grosso buscando a paz social. Começo de ano é tempo de fazer aquela faxina nas gavetas e limpar a papelada guardada durante o ano anterior. Boletos antigos, contas pagas e carnês quitados muitas vezes lotam os armários. Mas muitas pessoas têm medo de se desfazer dos comprovantes. Você sabe quanto tempo deve ficar armazenados? O quadro Seu Direito explica sobre o assunto. Quem nunca reclamou de ter que guardar milhares de contas? O acúmulo de papéis pode ser complicado e contribuir para a bagunça, mas arquivar documentos é muito importante e necessário. Afinal, só com eles você pode justificar que uma conta já foi paga, reclamar de um produto adquirido que está com defeito ou ainda comprovar a propriedade e a posse de um bem. O que muita gente não sabe é que não é mais preciso acumular tantos papéis para facilitar a vida do consumidor. Desde 2009, existe a Lei número 12.700, que obriga as empresas que prestam serviços públicos a enviar a declaração anual de débitos, um único papel que substitui os 12 comprovantes. O PROCON recomenda que todos os recibos de pagamento ou comprovantes de pagamento sejam guardados pelo prazo mínimo de 5 anos.
a gente tem que separar quais são os comprovantes e os comprovantes contínuos, ou seja, aquelas faturas que você paga mês a mês, como é exemplo, água, luz, telefone, planos de saúde e escola dos filhos. Esses, você tem direito a uma declaração anual de quitação. Então, a recomendação é, guarde os comprovantes mensais até que você receba a sua declaração anual. O Procon de Mato Grosso alerta quanto ao manuseio dos comprovantes de pagamento. Eles são emitidos neste tipo de papel e a impressão se desfaz com o tempo. Por isso, a dica é tirar cópia dos recibos para evitar problemas futuros com cobranças indevidas. No caso de pagamentos pela internet, é importante imprimir ou salvar uma cópia do comprovante. Batilde, por exemplo, guarda todos os comprovantes em PDF desde 2011, separados por mês e ano. E aí eu comecei a fazer isso por uma preocupação, primeiro, por cobranças indevidas, né? De repente que alguma empresa que você pague, alguma coisa, sei lá, uma conta de luz, e alguém falar que você não pagou, você ter esse comprovante em mãos já na hora, para mostrar para essa pessoa ou mandar por e-mail que foi pago. Segundo, também por um lado de organização minha mesmo, né? De você ter num local, no meu caso é um pendrive, onde eu armazeno tudo, né? De 2011 a 2017, minhas contas, que são meus comprovantes de pagamento, que vêm sendo pagos mês a mês, né? Mas e por quanto tempo devemos guardar esses tipos de documentos? O prazo para água, energia elétrica, gás, telefone e demais contas de serviços essenciais devem ser guardados no prazo de 5 anos. E as mensalidades escolares e universidades é preciso juntar o contrato e termo de quitação. Já o pagamento de condomínio, consórcios, seguros, plano de saúde e aluguel, durante o período do uso, encerramento ou quitação da dívida. E os certificados de garantias e notas fiscais de produtos devem ser guardados pelo prazo de vida útil do produto ou serviço, ou seja, durante a vigência. O consumidor, ele é o principal fiscal, ele precisa tomar alguns cuidados, a gente sabe que ele tem o ônus da prova invertido em seu favor, mas pelo menos as provas básicas do seu direito ele deve constituir. E a prova básica do direito, num caso desse, de uma cobrança indevida ou abusiva, seria o comprovante de pagamento. Coordenadorias do Tribunal de Justiça se reúnem para discutir as prioridades de cada área e o cronograma de execução de orçamento para este ano. Durante o prazo definido para encaminhamento das demandas, as coordenadorias do Tribunal de Justiça apresentaram, no total, 191 solicitações de aquisições. E na reunião, realizada na Escola de Servidores, foram discutidas as prioridades dessa relação e a definição de um cronograma de execução de orçamento para 2018. E a ideia é otimizar recurso, fazendo mais com menos. A ideia é alinhar todas as aquisições para o próximo exercício e, a partir dela, a gente fazer as priorizações, né? Temos critérios para priorizá-las e, a partir desses critérios, a gente vai definir o que se licita primeiro e aí por diante. Óbvio que os valores das licitações, elas são critérios, sim, são importantes, porque elas demandam orçamento e execução de orçamento, e para nós é muito importante. Precisamos dar efetividade aos recursos que vêm para o Poder Judiciário, e aí o nosso cliente tem que sentir isso na ponta. A diretora-geral da instituição participou da reunião e destacou a importância de planejar as ações a serem executadas, já que isso interfere na eficiência da gestão. E é exatamente isso que se busca. O plano de aquisições, ele vem justamente para reforçar o planejamento, né, que se tem que ter com relação à coisa pública. Nós sabemos que todas as demandas do Poder Judiciário, elas passam por determinadas áreas, principalmente coordenadoria administrativa, com relação a licitações, e nós sabemos que são processos demorados, burocráticos, né, que dentro da legalidade tem determinadas fases a serem seguidas, e não tem como nós planejarmos uma licitação para acontecer daqui a 60 dias com o produto contratado, se nós não tivermos um planejamento prévio, né? E a TV Ponto Jus termina aqui. A gente volta amanhã com mais notícias. Até lá!